No episódio anterior, vocês viram o nosso passeio em Urano e minha ida ao Brasil. Nesse episódio, vocês vão ver o meu retorno à Itália e como foi explorar Veneza. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Quase uma semana aqui, já tá na hora de voltar. O que será que o Frei tá fazendo agora, hein? Toma um cafezinho e para acompanhar veio isso aqui. Eu não sei o que é isso aqui, vou comer depois eu conto. Mas enfim, foram 3 dias que eu vivi incríveis aqui em Porto Alegre, lá com a Elaine Orives, na imersão. Quem busca, assim, conhecimento interior, a gente tem que cuidar da nossa parte espiritual, faz parte. E hoje as pessoas vivem em ansiedade, vivem com depressão, porque elas não estão no seu presente, não estão no seu estado de presença. Elas estão pensando no passado, elas estão pensando no futuro, mas elas não estão vivendo o hoje ou agora. O que eu diria para vocês? A gente tem que se conectar, se concentrar e viver o nosso agora, viver o nosso presente. E assim a gente vai conseguir enxergar aquilo que impede, o que está impedindo a gente de passar para um próximo nível, sabe? A gente viver a vida dos nossos sonhos. É um trabalho diário, um trabalho constante, mas eu digo para vocês, vale muito a pena, muito. E o que faz o Freire? Passeia. Voo cancelado. Agora vamos pegar uma filinha aqui básica para saber qual é o próximo voo que eles vão encaixar a gente. Se é amanhã, se de madrugada. Bom, conseguiram o melhor que podiam aqui. Conseguiram um voo para Frankfurt e vai atrasar isso umas 7 horas. Eu ia chegar lá tarde, agora eu vou chegar às 11 horas da noite. Mas está tudo resolvido, o importante é que eu estou indo, né? Nossa, o povo estressa, o povo ficou estressado, ficou irritado. Mas antes de mudar a gente de voo, do que o avião cair, né? Um problema técnico lá, estavam desmontando a turbina. E Montevidéu, não sou eu não. Nova York, 890. Nem Nova York, em Frankfurt. Miami, voo 890. E aí, cancelaram o voo, ótimo. E aí, mas tudo certo, já consegui uma realocação. Cheguei, 12 horas de voo, cheguei na cidade do Ausgang. A todos os lados está escrito Ausgang. Ausgang. Uma vez eu desci, fiz uma conexão aqui, desci em Frankfurt, mas estava tão frio. Tinha gelo no chão. Eu estava com uma bota de couro, quase escorreguei. Pronto, entrada na Europa feita. Agora tem que achar o terminal. Terminal A. Oh, aeroporto grande esse aqui, hein? Olha, mas é lindo. Tem uma amiga que é alemã, a Maria. Tá faltando ela aqui, pra gente tentar entender o que é o que aqui. Eu só sei do Ausgang e Auf Wiedersehen. E finalmente cheguei. Chegou aqui, né? Do lado do mozão. Você tá aqui, né, moção? Tô. Chegou, né? Agora tem o quê? Agora tem comida em casa. É. Porque o meu omelete nem os cachorros comeram. Tadinho. Deu tempo de pegar o último táxi ainda, ó. Sai meia-noite. Deu tempo, senão eu ia ter que dormir aqui no aeroporto de Veneza. Olha que recepção. Olha só que recepção, mas olha que lindo. Olha que lindo. Um coração. O Homem-Aranha e a Mulher Maravilha. Muito bom chegar em casa. Agora a gente vai tomar um cafezinho da manhã. Os meninos quiseram passear com a mamãe. O Zé tá aqui embaixo. Aqui, ó. A gente está na Fonte Nova, aqui em Veneza. Que delícia. Dia lindo. Nossa, olha essa padaria que a Freire achou a coisa mais linda, esses panetones.
Tutti tight. Certo. Cada pontezinha, olha, é um charme. Veneza é Veneza. Quem achava que não tinha autoescola em Veneza, tem, ó, escola náutica. Curiosidade, para quem queria saber como é a ambulância aqui em Veneza, é assim, ó. É no barquinho. Ele para ali, aí vai pro resgate, pro pronto-socorro e eles entram aqui, ó. Vai direto pro hospital, ó. Olha só. Interessante, hein? Quando você acorda tá assim. Você não enxerga um palmo pra frente, olha só. Que névoa, hein? Você esquece o tênis lá de fora e quando você vai pegar tá tudo molhado. Todo dia é assim. O Zé sai correndo, vê se caça um coelhinho. Tem muitos coelhos por aqui. Aí ele vai até ali embaixo, vira a esquininha e dá um gás. Aí é coelho pra tudo quanto é lado. E o X só acompanhando. Como se enxergasse alguma coisa, né? Tá frio, né, amorzão? Passou outro coelho ali. Passou outro? Passou outro e o Zé não enxerga. Nem o Zé nem o X enxerga o coelhinho. Tadinho, ainda bem. O filho mostrando o coelho pra eles. Ai, o X correndo. Ai, até parece que eles vão pegar o coelhinho. É só pra exercitar mesmo, pra aquecer. Hora da água. Todo dia depois da corridinha, eles vêm pedir água aqui na biquinha. Coelhinho gordo. Cadê o coelhinho? Passaram 2 na sua frente e você não enxergou. Cadê Veneza? Tá vendo essa bagunça toda aqui? Esse monte de roupa para um lado, para o outro, é mudança de estação. Estamos guardando todas as nossas roupas de verão, que a gente já não vai usar por alguns bons meses, e estamos colocando nos armários as roupas de inverno que eu trouxe. Morzão, o que você está fazendo aí? Tentando encaixar um cabinho aqui que tá difícil. Sai a abelha. Também trouxe a roupa de inverno dos meninos, olha que fofura, olha. Olha, aqui ficavam meus biquínis e agora tem cachecóis, lenços, luvas, gorros. Tchau, biquínis. Quem está esperando o café da manhã? Quem é que está esperando? É Tidito? X adora vir nos forró. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Nunca vi cachorro tão maloqueiro que nem você. Gente, ô coisônio. Olha, a gente está aqui na Marina Certosa, aqui em Veneza, e a gente teve o privilégio de participar de um coquetel que foi, na verdade, uma iniciativa privada, o apoio da rede de hotéis Best Western, e eles estão instalando o 4º captador de plástico. É um captador que ele tem capacidade de recolher 1,5 kg de plástico diariamente e, o mais importante, ele recolhe os microplásticos, que são aqueles plásticos que os peixes ingerem e que acaba sendo prejudicial para a nossa saúde também. Direttamente dal direttore marittimo, il contrammiraglio Piero Pellizzari, il caporeparto operativo, il capitano di vascello Andrea Conte.
É um trabalho de conscientização mundial e não dá mais para fechar os olhos. Isso afeta todos nós, o mundo inteiro. Então, em cada lugar que a gente tem passado, tem visto uma iniciativa. Estivemos na Eslovênia, agora aqui na Itália, em Veneza. E é isso, gente. Se cada um fizer a sua parte, o pouco que você faça é muito. Então, vamos conscientizar. Muito importante descartar em locais apropriados e utilizar produtos biodegradáveis. Você já vai estar fazendo a sua parte e já vai estar ajudando o meio ambiente. E ainda na Marina Certosa, tive o privilégio de participar do batismo de uma embarcação típica veneziana feita artesanalmente e toda construída em madeira. Andando numa barca italiana, veneziana, típica. Demais. Olha só, isso tem uma personalidade importante aqui de Veneza. Motor elétrico, ele dura 6 horas, a bateria. Incrível. Gente, momento ímpar poder estrear um barco veneziano típico aqui de Veneza. Coisa mais linda, motor elétrico. Depois dessa cerimônia incrível que teve aqui sobre sustentabilidade, foi demais. 36 mil euros, mas vale cada euro, porque é muito bem feita. É de um cuidado, é de um capricho. Aqui está o comandante do Follow Me e do piccolo barco. Como se chama? Américo Vespucci. Parabéns. Grazie. Foi demais, né, amorzão? Foi demais. Foi incrível, foi incrível. Eu achei muita cara de pau a sua. Eu e o comandante do Américo Vespucci. Eu aprendi por osmose tudo que ele sabe. Aquele barquinho. Cheio de cabinho. Tem pra cá, pra lá. Os 3 cabinhos pra cá, os 3 cabinhos pra lá. E ela lá, trocando informações. Várias, ó. Ó, ali, trocando informações. Então, e ali, aquele lá, e vento, e não sei o que, blá blá blá. Tá vendo? É assim. É aqui, ó, cara de pau. E foi legal também o chefe lá da Capitania dos Portos aqui de Veneza. O responsável pela o bambambam da Capitania dos Portos aqui de Veneza, ele falou que ele, quando atrás de uma identidade, de uma farda, onde ele não tem, ele fala assim, sem nada eu sou tudo, porque na verdade ele está em contato com a natureza, ele consegue ser ele mesmo. E muitas vezes por trás de uma farda, você com muita, pompa, às vezes você não é nada. Não é farda, dinheiro. Você não é nada, você prestígio, só tem o título, mas e a sua essência? O que você é? E ele falou isso e eu achei muito interessante. De uma inteligência, de uma sabedoria. Ele só vive na Sardenha, né? E tem um veleiro na Sardenha. E tem um veleiro. E quando ele tem folguinha, é pra lá que ele vai. Sardenha. E no próximo episódio vocês vão ver como entramos numa regata em Veneza e também o aniversário do Freire. Não percam, está imperdível. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e toque o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo for ao ar.